Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Informática para mais uma aula de informática para o concurso público, em especial para você que vai fazer o concurso aí da Secretaria de Educação da Paraíba, 2.000 vagas. Nós iremos aí trabalhar todo o conteúdo de informática aqui no canal de forma gratuita e eu tenho certeza que vou te ajudar. Mandar um alô aqui especial antes da gente começar a nossa aula propriamente dita. Essa é a terceira aula da sequência de aulas que vai ser colocada aqui no canal, né? Seguindo lá o cronograma, o conteúdo programático da disciplina de informática. Queria mandar um alô aqui para todos os professores aí da escola na qual eu trabalho. Tem muitos professores que estão aí estudando, eu venho acompanhando. Muito massa, muito massa. Tenho certeza que vai dar certo demais. É só manter o foco e vai dar certo, né? A banca IDECAM é uma banca que traz algumas questões com pegadinhas, mas pelo que a gente já vem estudando, pelo que a gente já vem trabalhando, a gente vai conseguindo identificar a pegada das questões de informática da banca IDECAM, né? A gente já estudou, já tivemos a aula 1, já tivemos a aula 2, e essa é a terceira aula dando sequência nos conteúdos, e a gente vai avançando e progredindo até chegar ao nosso objetivo, tá bom? Lembrando que as nossas aulas aqui sempre vai ser com foco em transmitir o conteúdo de uma forma simples e objetiva, sem tantos termos técnicos, e aqueles que, por acaso, eu falar ou aparecer nas questões ou no conteúdo, aí eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples que eu consegui colocar aqui para vocês. Como eu já falei em outros vídeos, o objetivo aqui é que você consiga gabaritar a informática. Não é para te transformar num ninja da informática, não. É para gabaritar as questões de informática e você ter sucesso e conseguir a tua aprovação e tua estabilidade aí em breve, tá bom? Então é isso. Vamos para o que interessa. Aqui na tela está aqui o meu Instagram, tá bom? Vocês podem se inscrever, assim também como vocês podem lá no meu canal. Você está chegando aqui de supetão aqui, você pode chegar aqui e simplesmente se inscrever para fortalecer aqui o nosso canal. Compartilha também, manda para teus colegas, para amigos, inimigos, manda para quem você quiser, tá bom? Deixa teu comentário se você tiver com dúvida em relação ao conteúdo, a metodologia. Então coloca aqui porque aí é uma espécie de um termômetro para a gente conseguir melhorar tudo que está sendo feito aqui, tá bom? Então vou mudar aqui a minha tela e vamos para o que interessa, né, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Aqui com foco na banca IDECAM, tá bom? Está aqui, banca IDECAM, e essa aqui é a aula 03, tá bom? Aula 03. Nós temos aqui uma playlist no canal que vai ser colocado todas as aulas de todo o conteúdo programático da banca IDECAM para o concurso da Secretaria de Educação da Paraíba, tá bom? Estamos na aula 3 e vamos para o que interessa, tá bom? Aqui tem algumas informações que vocês já sabem, tá bom? Não souber, acompanha lá no Instagram, acompanha também aqui no canal, tá bom? Um pouco da minha carreira aqui acadêmica, tá bom? Profissional também, só um pouquinho aqui. Atualmente eu sou professor, também estou como professor na rede estadual aqui da Paraíba, em escola técnica, tá bom? Lecionando lá várias disciplinas, né, do curso técnico de informática. E vamos para o que interessa, tá bom? Então foca aí. Quando chegarmos nas questões, como eu sempre falo, quem já assistiu minha aula sabe como é que funciona. Quem não assistiu, vou avisar mais uma vez e explicar. Você dá uma pausa quando chegar a questão, você tenta responder e logo na sequência eu vou estar explicando e respondendo para vocês, tá bom? Mas é importante também que você pegue a sua canetinha, você pegue o seu papel ou o seu caderno, faça as suas anotações, que isso aqui é muito importante, tá bom? Faz, quem sabe, o teu mapa mental, e depois faz as revisões e faz também questões sobre o assunto. Então, questões, questões e questões. Teoria e questões. Que aí você vai começando a pegar mais experiência com os termos, com as questões, como a IDECAM trabalha. É isso, tá bom? Hoje nós iremos trabalhar, compreender os tipos de dispositivos de armazenamento, tá bom? Dispositivos de armazenamento, que aí nós temos os dois principais, que aqui são os primários e também os secundários, tá bom? Iremos aprender também características, conceitos, vantagens, desvantagens, exemplos, com foco exclusivo na banca IDECAM, tá bom? Então, vamos aqui resolver questões da banca IDECAM, as mais recentes,
algumas um pouco mais antigas, mas, por exemplo, tem assuntos que não têm questões tão atualizadas, ou talvez nem tenha questões que a banca EDECO, que a banca EDECAN, desculpa, elaborou, né? Então, quando não tiver de forma alguma nenhum tipo de questão que não tem relação com o conteúdo, aí, claro, eu vou explicar para vocês e vou pegar, quem sabe, de outra banca aí bem parecida. Mas até agora está dando tudo certo, a gente está encontrando as questões que vai fortalecer muito, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa, tá bom? Conceitos fundamentais. Isso aqui é importante, o que é um dispositivo de armazenamento? Apesar de que a banca IDECAN não trabalha muito com conceitos no sentido da disciplina de informática, né, especificamente, conceitos, mas é importante você saber o que é um dispositivo de armazenamento, porque vai que apareça uma questão como essa, ela inove, bote algo diferente, você vai estar aí completamente respaldado e com conteúdo em mente, tá bom? Então, o dispositivo de armazenamento é um hardware aqui, ó, é um hardware utilizado para gravar, ó, guardar e recuperar dados. Então, eu tenho um hardware, inclusive, salvo engano, é a nossa aula 1. Eu vou deixar aqui em algum lugar, vai aparecer para vocês aqui na tela, tá bom? Eu acho que é a aula 1. Falamos muito sobre isso mesmo, aula 1. Hardware, software e periféricos. Nós sabemos o que é hardware, é a parte física, a parte que eu consigo tocar, a parte tangível, é a parte que eu consigo dar um chute, quem sabe, né? E machucar o pé ou quebrar o equipamento, não sei. Mas, então, nós sabemos que é hardware. Então, um dispositivo de armazenamento é um hardware que ele tem essa função aqui, de gravar, tem a função também de guardar informações e também de recuperar informações, porque eu tenho, por exemplo, aqui botar aqui um SSD, tá bom? Eu consigo guardar aqui informações diversas, arquivos, texto, PDFs, fotos, vídeos, áudio, uma infinidade de arquivos eu consigo armazenar aqui. Posso gravar também, eu posso recuperar dados desses dispositivos. Então, é basicamente isso, tá bom? É um componente, desculpa, de hardware que tem a função aí que é utilizada para gravar, guardar e recuperar dados, tá bom? E aí nós vamos, deixa eu ver aqui, não, acabei colocando duas vezes o mesmo slide, tá bom? Então, perdão aqui, mas tudo certo. Então, aqui nós vamos começar propriamente o assunto, tá bom? Sobre memórias. E nós já vimos que temos dois tipos. Memória principal aqui, ou principais, tá bom? Temos aqui as memórias principais e iremos ver posteriormente as memórias secundárias, tá bom? Então, iremos começar aqui, claro, né, pelas memórias principais aqui. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Pronto. Aí, voltar aqui. Apagar aqui. Cadê a... Pronto, voltou. Então vamos aqui para as memórias principais, tá bom? É importante que você faça as suas anotações ou dê os prints, tá bom? Ou assiste a aula novamente e vai dar tudo certo, tá bom? Aí você vai usar a sua metodologia. O que eu puder dar de dica aqui, eu também sou concurseiro, também estou em busca de uma aprovação também. E aí a gente vai passando as experiências que a gente tem, tá bom? Aos poucos aqui. Então, as memórias principais, elas são acessadas pelo processador, tá bom? Unidade central de processamento, tá bom? As memórias principais, ó, são acessadas pelo processador, são mais rápidas do que as secundárias, ou seja, elas são mais rápidas do que as secundárias e algumas são voláteis. Então, ó, algumas são voláteis. Então você já sabe porque assistiu a aula 2 e a aula 1 e sabe o que é, por exemplo, uma memória volátil e não volátil, tá bom? Se você não assistiu, você volta lá para a gente conseguir acompanhar. É importante que você não pule etapas, né? A gente está tentando seguir uma sequência lógica para que você consiga aí ir avançando e aumentando o teu conhecimento em informática, tá bom? De repente você assistiu essa primeira aula, está começando a assistir a terceira aula agora, mas não assistiu a primeira nem a segunda e talvez fique um pouco confuso distinguir alguns conceitos, alguns termos que estamos usando aqui, tá bom? Então, ó, memória primária acessada pelo processador, unidade central de processamento mais rápidas que as secundárias e algumas, né, são voláteis, tá bom? E as memórias secundárias acessadas pelo homem, nós iremos explicar isso aqui posteriormente, são lentas, né? Comparadas com as primárias, são bem lentas,
não são voláteis, tá até em vermelho aqui, né? Não são voláteis, ou seja, as informações não são perdidas quando a energia é desligada, capacidade maior de armazenamento. Ou seja, tem mais capacidade aqui, ó, de armazenar dados do que, por exemplo, as memórias aqui, ó, primárias, tá bom? Então, essa aqui é a parte inicial. Vamos avançando. E aí nós iremos começar agora a ver também e ver também e destrinchar um pouco mais sobre cada memória que a gente vai passando aqui, tá bom? E eu vou fazendo sempre colocando algumas figuras, algumas analogias que eu também aplico aqui em sala de aula, tá bom? Então nós temos aqui a nossa primeira memória e essa aqui você bota um ponto de atenção aqui, ó, tá bom? Ou você coloca assim normalmente, né? Eu estou fazendo Opa, ficou feio aqui. Quando eu estou fazendo minhas revisões aqui, cadê a canetinha? Bora. Bora, canetinha. Bora, canetinha. A canetinha tá me deixando na mão aqui agora. Pera aí. Vou aqui mesmo. Não quer pegar, então vamos aqui. Pronto. Ó, eu costumo colocar uma bombazinha aqui, né? Ó. Pronto. Para dizer que isso aqui é importante, né? Requer um pouco mais de atenção. Mas você marcar do jeito que você achar mais conveniente. Ou seja, a memória RAM aqui, ó. A memória RAM aparece em inúmeras questões da banca de Decan relacionada a hardware, software, a hardware principalmente, né? Software não, né? Hardware, e também a parte de memórias propriamente dita aqui, né? Então a memória RAM é disparado, assim, memória RAM, ROM e outras que nós iremos ver daqui a pouco, elas aparecem disparado. Então marca aí memória RAM, tá bom? É uma memória de acesso randômico, tá bom? E quais são as características principais, né? Aqui nós temos um pente de memória, tá bom? Pente de memória RAM, tá bom? Pente de memória RAM. E quais são as características das memórias RAM, tá bom? Memória de acesso aleatório, ou seja, eu vou explicar daqui a alguns instantes. Memória de acesso aleatório, leitura e gravação temporária. Lembra que nas memórias principais, em sua maioria, esmagadora, nós temos memórias de leitura e gravação de forma temporária. Elas não ficam permanentes, elas não são permanentes ali na memória, né? Como por exemplo aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído aqui, para a gente poder explicar um pouco melhor aqui para vocês. Você já colocou a atençãozinha aqui, então dá tudo certo agora. Deixa eu pegar a canetinha. Ó, aqui na memória, fazer um desenho bem simples aqui para ver se eu consigo te explicar aqui, ó. Imagina comigo aqui que a memória é cheia desses quadradinhos aqui, é cheia de setores, de espaços. E esses espaços aqui são preenchidos quando, por exemplo, você está usando o seu computador e aí está abrindo o navegador, está abrindo, sei lá, o Word, está abrindo o YouTube, não sei, um aplicativo, uma aplicação que você usa. Então, cada aplicação, cada software, cada sistema que está funcionando ali, que está em uso, ele está, por exemplo, armazenado também aqui. Ele vai aqui para a memória RAM aqui, ó, e ele ocupa um espaçozinho aqui na memória, né? Ou mais que um espaço, dependendo daquela aplicação, o que é necessário para que ele funcione, sei lá, de repente, aqui é apenas um exemplo, tá bom? Estou falando de uma forma bem simples mesmo, tá bom? Vamos imaginar que você, sei lá, vai abrir lá a Netflix, tá bom? A Netflix. E aí a Netflix precisa que, sei lá, de 4 espaços da memória. Então eu vou pegar esses 3 aqui, eu vou pegar mais esse aqui, ó. Não necessariamente na sequência, né? Mas eu posso, por exemplo, ter um aqui, eu posso ter outro aqui. Mas o que é que acontece? As informações que são gravadas nesta memória aqui temporária, como o próprio nome já ajuda, uma das características da memória, né, memória RAM, é que se a energia do computador é desligada, tudo que está aqui é apagado da memória, não sobra nada. Tudo é apagado. Quando você lá volta e liga a memória novamente, pegar aqui a canetinha. Quando você pega lá a memória novamente, liga o sistema, abre os softwares, abre as aplicações, aí ele vai mais uma vez armazenando informações ali que estão em uso ali na memória, tá bom? Então isso aqui é interessante, tá bom? É claro que não dá para a gente abrir e detalhar um pouco mais como é que funciona esses setores aqui, esses armazenamentos, como é que eles são alocados,
porque não faz sentido para a gente. Para você é saber o que é memória RAM e quais são as características e responder questão, tá bom? Talvez eu tenha até avançado um pouco mais aqui. Então, vamos continuar aqui, ó. A memória dinâmica, tá bom? Popularmente denominada de memória principal. Esse termo aqui aparece muito, tá bom? Ó, aqui é até bom colocar uma observação, memória principal. A memória RAM também é conhecida como memória principal. Como eu falei para vocês, de acesso aleatório, né? O acesso nessa memória é de forma aleatória. E essa laranja que está aqui, né? É justamente para ilustrar essa partezinha aqui, né? Ó. Depois, no próximo vídeo, antes de começar, eu vou consertar a questão da caneta aqui, que não tá, o atalho aqui na caneta não está funcionando. Eu não sei o que aconteceu. Mas lembra que na laranja, né, tem aqueles, como se fossem aqueles pequenos, como é que eu posso colocar aqui, né? Aquelas pequenas células, né? Não vou colocar células porque agora me fugiu o nome, fugiu da mente aqui o nome, né? Tem aqueles pequenos pedacinhos de laranja, né? Então, cada pedacinho desse aqui é como se fosse um espaçozinho aqui, ó, dentro da memória, dentro do chip de memória ali, né? Então, tem memórias, por exemplo, de 4 gigabytes, 2, sei lá, 8, 16, 32, e tem assim uma infinidade de tamanhos aí que você pode usar, tá bom? Então, é só para fazer analogia mesmo. Aí nós temos também como memória principal aqui, né, a memória ROM, ó. Vimos lá anteriormente a memória RAM e aqui nós temos a memória ROM, tá bom? Quais são as características desta memória aqui? Ó? Essa aqui é interessante, ó. A memória gravada de fábrica, ou seja, ela já vem, esse chip aqui já vem com as informações gravadas pelo fabricante desse chip, ou pelo fabricante lá da placa, tá bom? Então isso é interessante saber. É um chip, né, como eu acabei de falar, não pode ter seu conteúdo apagado pelo usuário. O usuário comum, né, ou usuário final, como você queira, como nós chamamos aí na área de informática, o usuário final, ele não tem essa autonomia de ir lá nessa memória e apagar o que está nessa memória. Normalmente, desculpa, vem de fábrica, então, sei lá, precisou trocar, queimou, aí você tem que substituir realmente esse chip. Agora, claro, tem pessoas, desculpa, que são especializadas que conseguem sim fazer a manipulação do que está gravado aqui na memória ROM. Mas assim, normalmente a gente não faz muita manutenção nesse tipo de chip, tá bom? Mas o que você precisa saber está aqui, ó. As informações vêm gravadas de fábrica, o conteúdo não pode ser ali alterado pelo usuário, permite apenas leitura. Ou seja, só fazemos leitura, né? O sistema só faz leitura. Nós não conseguimos fazer a gravação, né? Porque se já vem de fábrica gravada, a gente não consegue fazer nenhum tipo de gravação, tá bom? Contém informações básicas do sistema operacional e para que o sistema operacional possa efetuar o boot. Professor, o que é o boot? O sistema operacional a gente já sabe, de certa forma, né? Temos vários, né? Por exemplo, aqui, o sistema Android, o Microsoft Windows 10, Windows 11, Windows 7, o Linux, que também é muito conhecido, mas a parte de sistema operacional não tem lá no edital de informática, bom, no conteúdo programático. Então, a gente não vai entrar em detalhes sobre sistemas operacionais, tá bom? E o boot aqui, só para explicar para vocês, para a gente avançar aqui, né, é que nesta memória aqui tem informações gravadas que, por exemplo, ajuda ao sistema operacional inicializar o sistema, né, a ordem de boot, por exemplo, para que o boot nada mais é do que a inicialização do sistema, de uma forma mais grosseira, tá bom? Qual a ordem? O sistema operacional vai começar pelo HD que está lá instalado, ou ele vai começar, sei lá, pelo um CD, pelo um pendrive. Então, essas informações que vêm aqui gravadas de fábrica é justamente para ajudar aqui na instrução aqui para que o sistema interprete aqui a questão do boot do sistema, né? Da inicialização do sistema, tá bom? De certa forma. Então, o que eu preciso aprender aqui de fato em relação a essa memória é apenas isso aqui, ó. Vou apagar aqui, é justamente isso aqui o que eu preciso aprender, ó. Vem informações gravadas de fábrica, o usuário não pode ter seu não pode ter seu conteúdo apagado pelo usuário, desculpa aqui, né? Apareceu até um trava-língua, e apenas de leitura, né? Até porque, ó, aqui já ajuda a entender isso, né? Se as informações já vêm gravadas de fábrica, então só permite leitura, tá bom? Não podemos gravar.
Temos aqui também uma memória que aparece, não aparece tanto, tá bom? Eu vou falar bem rápido aqui. Aqui não é prioridade, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó, não é prioridade, mas é memória RAM, ó, memória RAM e ROM. Sim, isso aqui é prioridade, tá bom? Tem que saber a diferença, tá bom? A BIOS é a firmware mais conhecida do computador, é um conjunto de instruções gravada pelo fabricante lá na memória ROM, tá bom? Vem lá gravada na memória ROM, acessada sempre ao ligarmos a máquina. Contém informações básicas, como a gente já falou, né? De entrada e saída é necessária para inicialização do sistema, tá bom? Então a gente já falou um pouco sobre isso, a gente só vai avançar. Tem um setup também, tá bom? Que é uma espécie de... É uma memória primária também, né? Os dados ali são introduzidos através do setup, né? O setup nada mais é do que aquela tela de inicialização do sistema, que antes do sistema inicializar, a gente aperta algumas teclas específicas, dependendo do modelo ali do computador, né? Às vezes é F2, às vezes é Dell, bom, às vezes é F7, então depende. Aí você fica apertando ali para entrar, mexe numa telinha de configurações, né? Onde a gente ali, sei lá, pode alterar a hora, pode alterar a data, pode alterar, por exemplo, a ordem de inicialização do sistema, o boot, né? Que a gente conhece também. E essa memória aqui, né, ela é alimentada por uma pilha, né? Tem uma bateriazinha assim, ó, vai ser daquelas baterias de relógio, e ela fica ali alimentando essa memória primária aqui, tá bom? Então essa aqui também não aparece, a banca Decan não usa muito esse tipo de memória. E aí, antes da gente ir para as memórias secundárias, para a gente já chegando na parte final aqui, a gente resolver as questões, temos a memória cache. Essa aqui também é outra importantíssima, tá bom? Então, memória cache, ó, um tipo de memória RAM, é um tipo de memória RAM, ó, estática, tá bom? Ó, de alta velocidade, compatível com a velocidade dos registradores. E aí eu coloquei essa imagem aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Olha só, a gente tem aqui fora, né? Aqui, ó, a placa-mãe, tá bom? Temos aqui a placa-mãe, tá bom? Aqui a placa-mãe. Lembra da placa-mãe, que é é o hardware principal ali, né? Para que um computador funcione. A placa-mãe agrega todos os outros componentes de hardware ali, né? Temos aqui a memória RAM, ó. Onde a memória RAM está. Aquele pente de memória, ó. Bom, aquele pentezinho de memória tá aqui, ó. Memória RAM, olha ela aqui. Aí nós temos aqui a memória cache, que é a que estamos estudando agora no momento, e temos aqui, ó, essa parte cinza um pouco escura aqui, ó, nós temos aqui para fazer para ilustrar para vocês aqui, né? Temos aqui, por exemplo, a unidade central de processamento, que é a CPU, né? Vou apagar aqui. Ah, que chata, a caneta hoje tá me deixando... Mas vamos lá, então temos aqui a CPU, né? Que é o processador, né? Temos aqui o processador, beleza. Aqui dentro, ó, essa parte cinza aqui, tá bom? Então, ó, olha só, nós temos aqui a memória RAM e temos aqui o processador. A memória cache fica no meio, né? Fica no meio porque ela consegue conversar com o processador, que tem aqui uma velocidade muito alta de trabalhar as informações, e já a memória RAM, apesar de ser uma memória relativamente rápida, mas em comparação ao processador já não é assim, não é tanto. Então precisa de uma memória que seja, que tenha ali, que converse, né, de forma rápida com o processador. E aí nós temos a memória cache, tá bom? Que é a memória que está ali fazendo a ponte entre o processador e a memória RAM. Aí lembra que nós temos aqui, ó, a memória RAM, lembra que a memória RAM aqui, ó, tem as informações ali que estão em uso, as informações dos sistemas que estão abertos, dos programas, de forma temporária. Então, para que o processador ele faça ali o processamento das informações, temos aqui a ponte que conversa com o processador de forma mais rápida, né? Se a memória RAM tivesse que falar diretamente com o processador, aí o negócio ia ser bem complicado. Os computadores seriam possivelmente lentos e aí não daria tão certo. Então, a memória cache é uma memória ali que faz essa conversa de forma rápida com o processador, né? E aqui no processador tem, por exemplo, aqui, ó, a unidade de controle, tem os registradores, tem a ULA, que a gente não vai entrar em detalhe e não se faz necessário para vocês, tá bom? Só quais são as principais memórias aqui
e vocês precisam saber da memória cache, tá bom? Então, essas são as memórias principais e primárias, tá bom? E agora nós vamos ver e estudar aqui um pouco sobre as memórias aqui secundárias, tá bom? Antes da gente avançar aqui propriamente para as memórias secundárias, se você ficou com dúvida, você coloca aqui o comentário, porque eu vou responder, vou parar, vou analisar se eu falei rápido demais, se, sei lá, se eu falei alguma que não deveria ter falado, se eu fui muito avancei demais no conteúdo ou não, porque nas próximas aulas eu vou me retratar, vou corrigir, a gente vai avançando para que você consiga aí acertar as questões de informática, tá bom? Memória secundária ou memória de massa também aparece como memórias permanentes, tá bom? Isso aqui é importante. Secundárias, memória de massa ou memórias permanentes. Aí, ó, permite armazenamento de dados não voláteis, ou seja, não são apagados quando a energia é desligada, né, do computador, possibilitando recuperação de dados em data posterior. Maior capacidade de armazenamento, é lenta e barata, né? Se essas memórias aqui, se você, por exemplo, for comparar aqui, ó, apesar de que nem a gente nem usa mais, né? Tá bem em desuso, né? Aqui o CD, o DVD. A gente pega, por exemplo, aqui um CD e for comparar com a memória RAM, cara, a memória RAM tá anos-luz à frente de rapidez, né? Em leitura e gravação. O CD é bem muito mais lento, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, o HD, o DVD, o pendrive aqui, o cartão SD, essas variações aqui, até o disquete eu coloquei nessa imagem aqui, mas que, assim, não se usa mais disquete, não se usa mais CD, DVD é bem raro. Os computadores nem vêm mais com leitores de DVD e CD, então, mas para que a gente possa ficar informado, para justamente vai que aparecer na prova de vocês aí, né? Então a memória secundária é uma memória permanente, onde a gente grava ali, deixa gravado, guardado nossas fotos, vídeos, documentos, materiais de trabalho, PDFs, artigos, sei lá, áudio, MP3, o que você tiver aí guardado no HD, não sei nem o que você tem lá, mas é aqui que fica guardado. Aqui também fica armazenado o sistema operacional, né? O sistema operacional ele fica guardado, né? Gravado no HD, porque quando você desliga o computador, você não pega e instala novamente o sistema operacional para inicializar todo, não. Você faz a instalação do sistema operacional uma vez, ele fica guardado ali no HD, você desliga o computador, quando você liga novamente, aí começa todo aquele processo de inicialização, as memórias trabalhando, memória ROM trabalhando, a BIOS trabalhando, para que o sistema inicialize e aí você consiga fazer as suas atividades, suas tarefas, tá bom? Então vamos aqui para o que interessa, né? Já vimos as primárias, agora as secundárias e as principais. Essa aqui é a primeira, você vai marcar aí um asterisco. Eita, que asterisco horrível. Vou até apagar, não gostei. Deixa eu apagar aqui, tem um asterisco. O pior. Vamos corrigir aqui. Apagar aqui, vamos. Pronto, aqui, ó. Agora eu vou fazer bem devagarzinho aqui, ó. Pronto, asterisco. Coloca uma asterisco aqui porque isso aqui é importante, tá bom? Temos aqui agora o disco rígido, né? Que é o Hard Disk Drive, né? Pode aparecer assim HDD ou também pode aparecer apenas HD, tá bom? Armazenamento magnético, as características, né? Grande capacidade, tem uma capacidade de armazenamento grande, tem um custo bem barato, principalmente nos dias atuais, mas ele tem um detalhe aqui, uma desvantagem, ele é lento, em comparação, por exemplo, com o SSD que nós iremos ver posteriormente, né? Mas, ó, quais são as características principais de um HD para você não matar e não errar nunca mais? Eu trouxe essa imagem aqui para te ajudar a ilustrar, ó. Ele tem um disco aqui, ó. Ele tem aqui um disco magnético, tá bom? Temos aqui um braço mecânico, tá bom? A parte mecânica aqui que faz a leitura. A leitura das informações ficam gravadas nesse disco magnético aqui. Então tem partes móveis, a gente consegue desmontar, a gente consegue, sei lá, fazer manutenção, tá bom? Então tem esse detalhe aqui que as partes aqui do disco ele é removível, né? Então tem partes mecânicas. Então são características importantes, né? Agora, quando a gente vai comparar, por exemplo, com o SSD, que a gente vai ver posteriormente agora no próximo slide, é completamente lento, né? Então, é uma desvantagem muito grande, que ele é lento,
Por exemplo, quando a gente, às vezes a gente vai trabalhar e usa muito o notebook e tal, a gente coloca na bolsa. Então, quando a gente coloca na bolsa, se, por exemplo, usasse o notebook com, por exemplo, muitas pessoas usam ainda, né? Mas se eu usasse o meu notebook com um HD mecânico, eu teria um sério problema de, por exemplo, ele teria que andar desligado, ainda correndo o risco, por exemplo, de passar no buraco, no quebra-mola e danificar o disco, né? Essa parte aqui, o braçozinho aqui, ó, poderia de repente movimentar aqui e atrapalhar aqui o sistema, né, o funcionamento. E principalmente com ele ligado, né? Ligado não faz nem sentido usar, porque aí tem grande chance de danificar sim o disco e consequentemente o sistema, né? Então as características aqui principais é mecânico, tem partes móveis, tem um custo menor e tem uma capacidade grande de armazenamento. E aí ele difere muito, por exemplo, do SSD, né, que é o Solid State Drive, né? Armazenamento com memória flash, uma memória eletrônica, tá bom? Muito rápido, não tem partes móveis, olha aqui, ó. E é um pouco mais caro. Claro que nos dias atuais não está tão caro assim, né? Dependendo da quantidade de armazenamento, da capacidade de armazenamento que você vai comprar, né? Mas olha só, aqui no HD nós temos partes mecânicas. Você pode ver um disco magnético, parafusos, braços, leitor, o leitor ali do disco magnético, mas a gente pode remover e, se for necessário, até substituir. Já que no SSD a gente tem chips, ó, tem vários chips aqui, ó, que são fixados, né? Eles já vêm de fábrica ali, como a gente diz, chumbados, né? Soldados na placa, a gente não consegue fazer essa manutenção de forma tão simples, né? Então são chips eletrônicos com a memória chamada memória flash. Então aqui não tem problema. O meu computador mesmo aqui eu desligo, quer dizer, eu fecho a tampa dele aqui, nem desligo, coloco na minha mochila e vou para qualquer lugar, de moto, de carro, passo em buraco, onde for necessário e não vai ter nenhum problema em danificar o sistema. Por quê? Porque é uma memória eletrônica, então não tem nenhum tipo de problema. É mais silencioso, bem mais silencioso. A quantidade de armazenamento é muito parecida, né, com o HD mecânico. A gente tem de diversos tamanhos, desde 120 gigas até 1 tera, 2 tera, então é muito parecido. A leitura e gravação, né? Leitura e gravação é assim extremamente rápido, principalmente comparado aos HDs. Se for comparar aqui com o HD, o SSD ele é assim super rápido, né? É claro que tem várias variações de SSDs, de leitura e gravação, a velocidade, mas assim é super é super rápido em relação ao HD. Então é muito rápido mesmo. E tem até umas variações aí, né, de HDs que a gente vai ver posteriormente. Mas o que você precisa saber aqui dos SSDs é praticamente isso. Inclusive, tem muita questão da IDECAM fazendo ali, fazendo um trocadilho ali com HD, com SSD, justamente para fazer a comparação, para identificar qual a diferença de HD, de SSD, aparecem muitas questões. Vocês vão ver. Então é importante que vocês coloquem aqui um asterisco para vocês lembrarem aqui da importância do SSD e aqui do HD que nós vimos, tá bom? Temos aqui também o pendrive, né? Memória flash também, usa memória eletrônica, tá bom? Portátil prático, tem aqui as versões aqui 2.0, 3.0, tem as versões aí 3.1 já também, tem outras versões. Aparece normalmente em prova versões 2.0 e 3.0, tá bom? Tem um cartão de memória também, né, o SD, micro SD, usado em câmeras, celulares, tá bom? Usa também a memória aqui flash, rápido também. Tem aqui também a memória secundária, eu tô passando rápido aqui porque esses aqui são bem tranquilos, não aparecem normalmente para você fazer é, diferenciação entre, por exemplo, esse tipo de memória aqui, já está em desuso, a banca talvez nem coloque, tá bom? Mas para que você em cargo de consciência, eu coloquei justamente para você aprender, saber e tá tudo certo, tá bom? Tem o CD, DVD, o Blu-ray, né, que também nem se usa mais, né? Armazenamento óptico, menor uso atualmente, a gente normalmente não usa mais os CDs e os DVDs, nem o Blu-ray, tá bom? E aí tem uma tabelazinha aqui, essa pirâmide aqui, que é muito importante. Ó. Quanto mais no topo, ó, quanto mais no topo, quanto mais em cima da pirâmide, tem essas características aqui. Ó. O custo é alto, velocidade alta, capacidade baixa, tá bom? Nós temos custo alto, por exemplo, os registradores que estão lá dentro do processador, né?
Temos aqui também, ó, a memória ROM aqui, ó. Aí, quanto mais aqui na parte de baixo, na base da pirâmide aqui, nós temos um custo baixo, ó, custo baixo, velocidade também baixa, em comparação com os que estão lá no topo, e uma capacidade alta, né? Isso aqui é uma característica boa. Ó. Por exemplo, aqui, ó, armazenamento aqui alto, tá? A gente poderia até colocar alguns nomes aqui para a gente identificar, né? Você pode fazer uma impressão aqui, você pode fazer essa pirâmide aí, eu aconselho até você fazer. Eu já fiz aqui quando eu estudava muito aqui sobre esse material aqui de memórias, né? Eu colocava aqui alguns hardwares aqui para identificar, ó. Memória secundária aqui, o que é que eu poderia colocar aqui embaixo? Poderia colocar, por exemplo, aqui o SSD, poderia colocar também o HD, poderia colocar também aqui outro, né? O pendrive, CD, DVD, tá bom? Memória principal aqui, eu poderia colocar, por exemplo, aqui a memória RAM, memória muito conhecida, né? Memória cache já está aqui, né? Aquela que conversa ali com o processador, faz a intermediação ali entre o processador e a memória RAM. Temos aqui a memória ROM que já está aqui, né? Não precisa nem colocar aqui. E os registradores que estão lá dentro do processador, tá bom? É importante vocês terem essa visão aqui mais ampla para a gente poder avançar. Essas aqui são as características importantes, tá bom? Quanto mais no topo, o custo é maior, velocidade alta e a capacidade de armazenamento baixa. Já quanto mais embaixo, o custo é baixo, velocidade baixa e armazenamento, a quantidade lá é bem alta, tá bom? Agora nós iremos começar as questões, tá bom? Peço para vocês que a gente já está bem, vou tentar ser breve aqui nas questões, mas vamos para o que interessa aqui, tá bom? Preciso que vocês foquem, é uma aula que é muito importante, tá bom? Questão aqui 1, 2024, tá bom? Questão bem recente aqui, né? Pausa, tenta responder e depois aplica aí o play e vamos embora, tá bom? Considere um sistema de armazenamento, deixa eu apagar aqui, que atrapalhou aqui a visibilidade. Ó, considere um sistema de armazenamento, sistema de armazenamento de dados em uma instituição policial que necessita de alta capacidade, confiabilidade, as características e acesso rápido que ele necessita aos dados. Entre os dispositivos de armazenamento disponíveis, é necessário escolher aquele que melhor atenda a esses requisitos. O dispositivo de armazenamento mais adequado para essa instituição olha só, ele pede aqui um dispositivo de armazenamento, ele tem as seguintes características: alta disponibilidade, ele tenha confiabilidade e que ele tenha um acesso rápido, tá bom? E aí nós temos os itens, né, as alternativas. Pendrive, alta capacidade, devido à sua portabilidade, custo-benefício. Aí ele fala aqui CD-ROM, né? CD-ROM a gente já começa aí eliminando, né? Alta capacidade de armazenamento, não, né? Tem um limite bem pequeno aqui para o CD-ROM, então a gente já corta a letrinha B aqui, né? Cartão de memória também não tem alta capacidade, né? Tem até capacidade aí relativamente alta, mas são bem pequenas, né? 32 GB, às vezes é um múltiplo aí 64, mas em comparação aos outros dispositivos de armazenamento, eles são bem pequenos, né? Temos aqui o SSD, ó, na letra D, SSD possui alta velocidade, o SSD sim tem alta velocidade de leitura e escrita, leitura e gravação, isso aqui está correto, e confiabilidade. Está parecendo que é a letrinha D, né? Então vamos deixar aqui, a gente ir para o próximo, para a gente ver se está correto de verdade aqui, né? A letrinha. Pegar aqui, cadê a canetinha? Me ajuda aqui, caneta. Não quer pegar, então vamos por aqui mesmo. Ó, letrinha E, né? Fita magnética, não, né? Pela alta capacidade e baixo custo de manutenção, de certa forma. Então ficamos aqui com a letrinha D de dado, né? O SSD, ele disponibiliza assim alta capacidade, confiabilidade e acesso rápido às informações ali daquela instituição, tá bom? Tenta responder aí e vamos para o que interessa, tá bom? Na informática, todo meio que tem a capacidade de guardar informações, guardar informações, está relacionado aqui a armazenamento, que posteriormente pode ser recuperada sem prejuízo do conteúdo, é uma memória, desculpa, né?
Assinale a alternativa correta que apresenta um tipo de memória que armazena algumas instruções, armazena algumas instruções da memória RAM para que o processador obtenha esses dados rapidamente dela sem ter que buscá-la na memória RAM. Essa aqui é fácil demais, cara. Isso aqui foi 2023, é uma questão, de certa forma, até recente, mas se você assistiu a aula aqui e focou, cara, dá para responder tranquilamente, sem, até de olho fechado. Ó, SSD, não, né? DVD, não, né? E memória ROM, não, né? E ficamos aqui com a memória cache, né? Ó. Bom, porque, ó, lembra que a memória cache, vou botar aqui, ó, CPU, né? Unidade Central de Processamento, aqui a memória RAM. E aqui no meio, eu vou botar aqui, né? Nós temos a memória cache. Então, ó, eles ficam conversando aqui, ó, trocando informações aqui, ó. Ô, processador, processa aqui essa instrução para mim, a memória cache manda a informação para cá, e aí o processador vai e retorna, e aqui eles ficam trocando informações porque a memória aqui mais compatível, mais rápida com a velocidade do processador, tá bom? Questão 3, né, da IDECAM. São dispositivos de armazenamento, dispositivos de armazenamento empregados na realização de backups. Professor, o que é backup? Fiquei agora sem saber e não vou conseguir responder a questão. Backup é uma cópia de segurança. Uma cópia de segurança, tá bom? Segurança de cópia de quê? Dos dados, né? Das informações ali da empresa, os dados da empresa, tá bom? A cópia de segurança. Você faz uma cópia para manter ali as informações seguras, né? Caso, sei lá, o computador, o servidor da empresa, sei lá, quebre, queime, você tem uma cópia normalmente em outro lugar que não é dentro da instituição, de forma mais segura para que você possa ali recuperar as informações, tá bom? Então, dispositivo de armazenamento empregado na realização de backups. Então, ele quer que dois, né? O router é roteador, né? A gente já corta. O roteador não é um equipamento de backup, né? A gente usa ele para forma grosseira aqui para acessar a internet, né? Através do router. Ele tem a função ali de trabalhar as melhores rotas ali para chegar onde você quer, né? As informações, quer acessar tal site, tal sistema, qual a melhor rota para chegar, então trabalhar com rotas, tá bom? O gateway também está relacionado aqui à rede, a gente não vai entrar em detalhes. Aí temos aqui o Blu-ray, né? O Blu-ray não, né? Armazenamento Blu-ray. Webcam, né? A gente poderia até deixar Blu-ray, né? Mas aqui tem o webcam. A webcam não tem nada a ver com armazenamento, né? É um dispositivo ali de imagem, né? Que vai ali pegar a tua imagem e mandar ali para processar ali dentro do computador, né? Aí temos aqui o joystick, né? E joystick, né? A gente já, talvez você não saiba, né? Uma variação aqui, uma tecnologia, mas o joystick você sabe o que é, né? O controlezinho ali para jogos. Então aqui não é para armazenamento. Então ficou aí o pendrive e o hard disk, né? Que é o HD, né? O HDD, né? Pendrive a gente consegue sim armazenar cópias de segurança de informações, né? E o HD também, né? Então ficou bem fácil isso aqui também. Questão 4, né? Computadores, em geral, possuem diversos tipos de memória. A gente já viu as principais memórias aqui. Algumas são voláteis, ou seja, as informações são desligadas quando a energia, as informações são perdidas, né, quando a energia é desligada, e perdem as informações armazenadas ao desligar a alimentação. E outras não são voláteis, e mesmo sem alimentação continua com as informações armazenadas, né? A gente já está até explicando aqui. Qual das opções abaixo contém apenas, marcar aqui esses, temos aqui é, exclusivistas, né? Apenas, né? Memórias ou dispositivo de armazenamento não voláteis. Memórias ou dispositivo de armazenamento não voláteis. Memória RAM, memória volátil. Então a gente já corta, deixa eu ver o que é que tem mais aqui, ó. Então vamos avançando aqui, né? A gente já pode cortar aqui, deixa eu ver onde é que tem mais memória RAM aqui, né? Deixa eu ver aqui, memória volátil, outra memória volátil aqui, outra memória volátil aqui. Apesar de que essa questão aqui, inclusive, é de 2022, é uma questão assim, que se você pegar um tipo de questão desse aqui, se vocês colocarem, é bem complicado, né? A questão, salvo engano aqui, essa questão é de
Era em nível superior, tá bom? Que eu peguei. Eu não lembro agora qual era a instituição, agora mais 2002, mas eu lembro que era de nível superior. Uma questão, assim, de certa forma até complicada, porque tem uma sopa de letrinha aqui que se você não focar direitinho aqui, né, fica bem complicado, né? Aí nós temos o HD, né? Ele quer memórias não voláteis, né? Só para a gente lembrar aqui, ó. O HD tá certo, é não volátil. A memória ROM é também não volátil. A EEPROM e o SSD, a gente vai ficar aqui, ó, na dúvida, talvez vocês ficassem com EEPROM, né? Mas o SSD também é, né? Tem a memória cache, o SSD, DRAM, é a variação aqui da RAM, então a gente já corta aqui. Aqui a gente já corta também. Aí temos o SSD, temos o cache, a memória flash. O flash é uma tecnologia, né? Então a gente já pode cortar aqui também, né? Mas vamos conferir aqui, ó. Nós temos aqui a letrinha B, né? Temos o HDD ou o HD, né? O Hard Disk Drive, né? A gente lembra apenas o HD. Normalmente aparece apenas HD ou HDD, tá bom? A memória ROM é memória não volátil, ou seja, permanente. EEPROM é uma variação da ROM, né? E o SSD a gente já sabe que é memória não volátil, é uma memória permanente, tá bom? Questão 5, né, sobre os dispositivos SSDs. Olha só, apesar de ser uma questão de 2022, 2024 tem várias questões falando sobre SSD, né, SSD e HD. Assinala a alternativa correta sobre os SSDs, né? Possuem partes mecânicas? Não, né? A tecnologia as partes não tem parte mecânica no SSD, tem no HD convencional, né? São apenas de leitura, apenas, ó, isolando aqui as possibilidades aqui, apenas leitura não, né? Leitura e gravação. São substitutos da memória RAM? Não, né? A memória RAM é uma memória volátil, né? O SSD é não volátil. A memória RAM é uma memória também de dados que ficam ali de forma temporária, já o SSD, as informações ficam de forma permanente ali, né? Letra D, né? Por sendo eletrônicos, suas taxas de leitura e gravação são mais altas que as dos HDs mecânicos, que faltou aqui, mas está tudo correto. Não faltou, né? A correta aqui é essa, né? Então, letrinha D de dado, tá bom? Questão 6, né? Entre as alternativas a seguir, qual item faz parte do sistema de memórias principais, armazenando temporariamente a memória principal, armazena de forma temporária os dados do usuário quando em execução, ou seja, quando está ali sendo executado, né? Olha aí. Então, que tipo de memória é essa? Ó, letrinha A aqui, né? Memória ROM. Não, né? A memória ROM não é temporária, é um armazenamento temporário, é permanente, né? Vem de fábrica as informações gravadas na memória RAM. A memória cache do processador tem a memória RAM e tem os registradores. Ó, lá dentro da CPU, né, do processador, tem registradores. Lembra que a memória cache está fazendo ali ó, a ponte, né, entre a RAM e aqui a CPU, né, faz a ponte aqui, né, ó. Tá até legalzinho a pontinha aqui. Então nós temos aqui memória cache, né, que estaria aqui, ó, cache. E temos aqui os registradores que estaria aqui dentro do processador. Então nós temos aqui a resposta correta é a memória RAM, né? Ou seja, a memória RAM, ela tem essa função aqui de armazenar temporariamente aquelas informações que estão em execução, tá bom? Item 7, antepenúltima, sobre os pendrives aqui, ó, assinala a alternativa correta. São memórias principais. Pô, foi isso aqui, tá bom? Desculpa aqui, era para ter tirado aqui. São memórias principais? Não, né? São memórias secundárias. Então a gente corta. São memórias secundárias? Sim. São apenas de leitura? Não, né? Leitura e gravação. Normalmente utiliza a interface de comunicação FireWire, né? A interface, qual é a conexão que o pendrive usa para se conectar ao computador, né? É a entrada USB, né? Então, se você não soubesse o que significa isso aqui, que é um tipo de conexão, mas você lembra que os pendrives usam a porta ali, a interface USB, né? Ficamos aí com o item B, tá bom? E para a gente, a penúltima, né? 2022, questão 8, sobre as memórias principais, né? Olha só. Memórias principais: RAM,
e ROM. Olha aqui elas, né? Elas sempre aparecem, sempre. Como nós temos 10 questões na prova de informática para a Secretaria de Educação, então vai aparecer com certeza algum tipo de questão falando sobre memória RAM ou memória RAM, desculpa, SSD, HD, com certeza, assim, com certeza eu não estou nem chutando, vai cair com certeza. Então, assinale a alternativa correta em relação a essas memórias aqui, né? Ó, ambas são voláteis? Não, né? Ó, o termo volátil, não volátil aparece também muito. Então é importante que você coloque aí, ó, faz a tua observaçãozinha aí, na tua anotação. Volátil, qual a diferença de volátil e não volátil, tá bom? Item B, né? Letrinha B. Na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante. Opa, aqui tá, parece que está correto, né? Vamos ver as próximas. Letrinha C. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM. Não, né? A memória ROM armazena informações temporárias que estão em execução, né? O usuário pode escrever e apagar a memória ROM. Não. Aqui, ó, usuário, não, né? Não tem essa permissão. Ficamos aí com a letrinha B. E a nossa última questão, né? É uma questão um pouquinho maior, então vamos ler aqui com calma para a gente encerrar, tá bom? Até tinha planejado aqui chegar até no máximo 40 minutos, mas eu passei 10 minutinhos a mais aqui, então segura um pouquinho mais aí para a gente concluir. Em um ambiente computacional avançado, a eficiência do armazenamento, o gerenciamento de memórias e a interação com periféricos nós já estudamos, né? São aspectos cruciais para o desempenho do sistema. Considere um profissional de TI, né, encarregado para otimizar, melhorar ali, né, o desempenho de um servidor corporativo, de um computador ali, de um supercomputador, de certa forma, né? Nesse contexto, analisa a seguinte situação. O profissional está avaliando diferentes tipos de dispositivos de armazenamento para implementação do servidor, levando em consideração fatores como velocidade, ele quer velocidade, confiabilidade e capacidade. Que mais? Além disso, ele precisa otimizar o uso da memória, escolhendo o uso de memória, escolhendo a tecnologia mais adequada para atender às demandas do sistema operacional e das aplicações em execução. Por fim, a interação eficiente com periféricos é fundamental para garantir a integração perfeita do dispositivo. É uma questão que tem um enunciado bem grande, né? Isso, de certa forma, pode até complicar um pouco, mas por isso que é importante você praticar, inclusive, esse tipo de questão também, né? Considerando a complexidade do cenário, descrita assinale a alternativa que representa a melhor escolha para otimizar o desempenho do servidor em relação ao dispositivo de armazenamento de memórias e de periféricos. Então, ele quer aqui, ó, armazenamento, memórias e periféricos, né? Aí temos os itens aqui, item A, né? Escolher um disco híbrido SSHD para armazenamento. Disco híbrido não, né? Não, aqui a letrinha a gente já descarta, né? Letrinha aqui já descarta. Letrinha B. Assim, por que não híbrido, né? Porque não faz sentido você ter um SSD e um HD funcionando ali para ter eficiência, né? Já que o HD mecânico ele é lento, então não é compatível, né? Então tá certo aqui. Utilizar um disco rígido magnético, o HD, disco rígido magnético, não, né? A gente já viu que os discos magnéticos são mecânicos, não dá certo. Tá bom? Optar, né? Quer dizer, não dá certo para o que ele pede aqui, né? Desempenho, confiabilidade, velocidade, né? Optar por um SSD NVE de última geração para armazenamento, memória DDR4 e adotar interfaces USB 3.1 para periféricos. Vamos dizer aqui o item D, né? Implementar um sistema de armazenamento em nuvem, memória cache extremamente rápida e periféricos sem fio para maior flexibilidade, né? Não, né? Então ficamos aqui com o item C, né? Optar por um SSD com a tecnologia aqui NVMe, né? Uma tecnologia que permite aí mais velocidade para leitura e gravação. A gente não vai entrar em detalhe porque não faz necessário nesse momento, tá bom? Mas é uma tecnologia memória DDR4, né? Apesar que a gente já tem variações de DDR, que é DDR5,
Mas aqui, o que está aqui nos itens é o que está correto, né? Não necessariamente precisa de uma DDR5. Ah, mas professor, já tem DDR5 no mercado, já tem DDR6. Ah, não importa. Aqui a correta é essa, né? Tá DDR4, então é DDR4, a melhor opção nesse sentido aqui. E adotar interfaces USBs 3.1 para periféricos, né? Que são tecnologias de transmissão aí bem mais rápida do que, por exemplo, a 2.0, né? A versão 2.0. Então é isso. Encerramos por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado. A aula ficou até um pouquinho grande, né? Não era o objetivo ficar tão grande assim, mas eu espero que você tenha aprendido, tenha assim, eu possa ter agregado no teu conhecimento aí, e nós vamos dar sequência nas próximas aulas com os próximos conteúdos do conteúdo programático da Secretaria de Educação, tá bom? Resolva questões, para um pouco, resolve questões, faz as anotações, escreve se for necessário, e vê a aula, deixa teu comentário aqui, tá bom? Porque, professor, não entendi esse termo, não entendi essa parte aqui, e aí a gente vai tentar explicar lá nos comentários, ou de forma particular lá através do WhatsApp, do Instagram, não sei, mas é importante que você tire suas dúvidas, eu estou aqui para isso. Vou me comprometer em colocar todos os conteúdos aqui, com aulas, com questões, justamente para ajudar você que está do outro lado, inclusive vários amigos que estão lá na escola na qual eu trabalho, tá bom? Então aqui, ó, vai lá no nosso Instagram também, tá bom? Me desculpa. Aí segue lá e aqui no nosso canal você já segue, então se não segue, você segue, ativa lá o sininho aqui, ó. Já sei lá, ativa lá o sininho para receber as notificações em primeira mão. E essa semana aqui a gente vai tentar colocar pelo menos umas 2 ou 3 aulas aqui para vocês conseguirem aí estudando com paciência e com calma, tá bom? Espero ter te ajudado e até a próxima.